Está começando o Revista TST, o programa com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E para garantir a saúde e segurança de toda a nossa equipe, o programa continua sendo feito de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Loja de material esportivo não terá de indenizar assistente por revista moderada em bolsa. Participação de petroleiro em reuniões de segurança contará como tempo à disposição do empregador. Enamate realiza seminário em comemoração aos 15 anos de existência. E veja também, Sistema Eletrônico de Informações, SEI, passa a ser a nova plataforma de gestão de processos administrativos do TST. Um advogado aprovado em concurso público com previsão de 40 horas semanais não tem direito a horas extras. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O advogado pedia o reconhecimento da jornada especial de 20 horas semanais e, com isso, o pagamento das horas extras. Segundo ele, a carga horária de 40 horas semanais prevista no edital do concurso realizado em 2013 era diferente da jornada estabelecida em 2009 pelo Plano de Cargos e Salários da EBC. O plano da empresa Brasil de Comunicação fixava a jornada de 20 horas semanais prevista no Estatuto da Advocacia para os cargos da área jurídica. Em defesa, a EBC alegou que o plano com jornada menor não foi aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Ao contrário do juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, entendeu que o profissional tem direito às horas extras. Segundo o TRT, os advogados integram categoria profissional e, portanto, as disposições da lei específica devem ser aplicadas a eles. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª turma entendeu que a carga horária do advogado deveria seguir o edital do concurso. Por isso, restabeleceu a sentença de primeiro grau, que validava a jornada de 40 horas semanais. O profissional entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais, mas o relator do caso, o ministro Augusto César, explicou que ficou comprovado que o edital estabelecia o desenvolvimento do trabalho em 40 horas por semana, o que caracterizaria o regime de dedicação exclusiva. Dessa forma, ele não teria direito às horas extras. O entendimento da SDI1 já pacificado é o de que, nesse caso, existe implicitamente a contratação de dedicação exclusiva e, por essa razão, eu aplico 894 para o segundo da CLT para não conhecer dos embargos. O parágrafo 2º do artigo 894 da CLT afirma que a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Por unanimidade, a SDI1 seguiu o voto do relator e os embargos apresentados pelo advogado foram negados. A Seção 2 de Dissídios Individuais cassou decisão que isentou oficiais de justiça do pagamento de pedágio rodoviário em Minas Gerais. Veja os detalhes na reportagem. A determinação de isentar o pedágio aos oficiais de justiça foi comunicada à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer. Diante disso, a empresa impetrou mandado de segurança e obteve liminar para suspender a medida. Mas a Associação dos Oficiais de Justiça em Minas Gerais e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado recorreram da decisão. Eles sustentaram que os profissionais têm uma série de despesas em benefício do poder público, que deixa de arcar com esses custos. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, denegou a segurança e cassou a liminar. Segundo o TRT, desde a edição do Decreto-Lei 791 de 1969, que dispõe sobre os pedágios em rodovias federais, os carros oficiais estão isentos do pagamento da taxa, por se tratar de concessão do poder público.
No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a Conser argumentou que a concessão da BR-040 é regida pelo contrato celebrado com o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o DNER, e que, pelo documento, não são abrangidos pela isenção os veículos particulares de servidores públicos, por ausência de previsão legal. O relator na SDI 2, ministro Douglas Alencar, salientou que o contrato de concessão prevê o livre trânsito de veículos de propriedade do DNER e da Polícia Federal, além de veículos oficiais credenciados junto ao departamento. Assim, não estão inseridos os veículos particulares dos oficiais de justiça, uma vez que eles não utilizam veículos oficiais credenciados na instituição. O ministro lembrou ainda que a Resolução 124 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevê a possibilidade de ressarcimento de meios não oficiais de transporte, entre eles os gastos com pedágio, desde que apresentados os devidos comprovantes. Sendo assim, a seção 2 de dissídios individuais do TST cassou a decisão da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, que havia determinado a isenção do pagamento de pedágios pelos oficiais de justiça na BR-040. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, os principais julgamentos das turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir casos de destaque. E começamos com uma decisão da 5ª turma. A participação de petroleiro em reunião de segurança não contará como tempo à disposição do empregador. Na reclamação trabalhista, o petroleiro disse que as reuniões de segurança ocorriam antes do início da jornada e duravam 30 minutos. Uma vez por semana, também eram realizadas reuniões de segurança e treinamentos de incêndio. O profissional pediu o pagamento de horas extras pelo tempo correspondente a essas atividades. Ele alegou que o artigo 4º da CLT considera como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. A Petrobras sustentou que as reuniões são ministradas pelos empregados e servem para diminuir, ao máximo possível, acidentes causados durante a exploração de petróleo em alto mar. De acordo com a empresa, o trabalho depois da jornada só é permitido se autorizado pela própria empresa, e que, caso isso tivesse ocorrido, deveria ter sido comprovado pelo petroleiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro entendeu que as reuniões decorreram do regime especial a que estão submetidos os petroleiros, e como esses trabalhadores são regidos pela Lei 5.811 de 1972 e não pela CLT, a participação nas reuniões de segurança não poderia ser considerada como tempo à disposição do empregador. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso da Petrobras na 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, defendeu que o tempo gasto pelo petroleiro nas reuniões de segurança e nos treinamentos de incêndio configura tempo à disposição do empregador. No voto que submeto a Vossas Excelências, eu faço algumas digressões acerca do silêncio presente na Lei 5.811 de 72 acerca da disciplina dessa questão e considero também que as normas da CLT são aplicáveis subsidiariamente a esse regime de trabalho especial dos petroleiros e, em conclusão, estou propondo o conhecimento e provimento com fundamento no artigo 4º da CLT, tanto o conhecimento quanto o provimento, para que sejam deferidas horas extras decorrentes da participação do empregado nesses diálogos de segurança, reuniões de segurança e nos treinamentos de incêndio, atividades que são essenciais ao exercício da atividade empresarial explorada. O relator assinalou ainda que, conforme jurisprudência do TST, o período em que o empregado participa de curso de aperfeiçoamento fora da jornada normal é considerado tempo à disposição do empregador, ainda que seja requisito necessário para o exercício da profissão. O ministro Breno Medeiros divergiu, por entender que não há violação direta ao artigo 4º da CLT. Eu vou pedir todas as vênias aí, por eu não conseguir identificar esse direito a ter mais a essas horas acrescidas ao salário dos petroleiros, mesmo porque não há essa previsão legal, e aí volto a frisar,
da especificidade dessa categoria, da legislação específica com relação a ela. No entanto, por maioria, a quinta turma seguiu o voto do relator e entendeu que o empregado tem direito às horas extras. Com isso, a Petrobras foi condenada ao pagamento das horas correspondentes ao tempo dedicado pelo petroleiro às reuniões de segurança e treinamento de incêndio. A segunda turma reconheceu a impossibilidade de um mecânico de trens de receber de forma acumulada os adicionais de periculosidade e insalubridade. O profissional alegou na justiça que, na função de mantenedor, estava exposto não apenas a perigo, como também a situações insalubres, como exposição à graxa e óleos lubrificantes. Em primeiro grau e no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, o pedido foi aceito. A conclusão foi que o pagamento de forma acumulada seria possível pelo fato de a atividade do empregado envolver riscos distintos. A empregadora recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso da empresa na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, negou a acumulação dos adicionais. Ela explicou que o entendimento pacificado na Corte é de que o parágrafo 2º do artigo 193 da CLT, que veda a acumulação de adicionais ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos, foi recepcionado pela Constituição da República. Por unanimidade, a turma acompanhou a relatora e aceitou o recurso da empresa. Com a decisão, o mecânico de trens deve optar, na fase de liquidação da sentença, pela parcela que entender ser mais favorável a ele, o adicional de periculosidade ou o adicional de insalubridade. E a gente encerra o giro de notícias com um destaque da terceira turma. A Rede Centauro, de material esportivo, não vai ter de indenizar assistente por revistar de forma moderada a bolsa da profissional. A assistente alegou na reclamação trabalhista que se sentia constrangida e com a dignidade colocada em xeque por ter de se submeter à revista todos os dias. Segundo testemunhas, eram os próprios empregados que tinham de retirar os pertences de dentro da bolsa no momento da abordagem. Na Justiça do Trabalho, a assistente pediu indenização por dano moral. Em primeira instância, a empresa foi condenada ao pagamento de R$1.000. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia aumentou o valor da indenização para R$5.000. Segundo o TRT, a revista de pertences dos empregados, com a justificativa de preservar o patrimônio da empresa, é abusiva, pois expõe continuamente o empregado a constrangimento e situação vexatória. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, na revista moderada, se não acompanhada de atitudes que exponham a intimidade do empregado ou ofendam publicamente o direito à privacidade, não caracteriza dano moral. Ao concluir pela absolvição da empresa, o relator acrescentou que, para que fosse tipificado o abuso de direito, seria necessário que se configurasse excesso vindo à acusação acompanhada de outros atos que denunciassem o propósito de causar dano, representando uma espécie de tortura para o trabalhador. Segundo o ministro Alberto Bresciani, isso não ficou evidenciado no caso. Assim, a turma entendeu que a revista moderada, realizada na bolsa da assistente, não configura dano moral. A decisão foi unânime. E veja no próximo bloco. Enamate realiza seminário em comemoração aos 15 anos da escola. Estamos de volta. O TST aderiu a uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos mais moderna e eficiente. O SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A nova plataforma substitui o processo administrativo eletrônico. Veja os detalhes na reportagem. O constante investimento tecnológico traz resultados importantes para a Justiça do Trabalho. Sempre atentos às inovações, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho instituíram o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI,
como ferramenta oficial de tramitação de processos e documentos administrativos em meio eletrônico. A plataforma, mais ágil e moderna, substituiu o processo administrativo eletrônico, o PAI, utilizado até então. A adoção do SEI é mais um passo na caminhada da transformação digital, com mais produtividade e economia para os órgãos e com disponibilização de serviços digitais com mais qualidade para a sociedade. 15 de setembro foi o dia que marcou o início do uso do sistema. Representantes do TST, CSJT e ENAMAT inseriram um comunicado de inauguração assinado e arquivado digitalmente. O documento passou a ser o primeiro de muitos que vão tramitar na plataforma. Desde a inauguração, os novos processos administrativos passaram a ser autuados apenas na ferramenta. Os anteriores, em tramitação no processo administrativo eletrônico, o PAI, serão migrados gradativamente. Para Francisco Nina Cabral, gerente do projeto de implantação do sistema SEI no TST e no CSJT, uma das vantagens é o grande potencial de evolução tecnológica. O sistema PAI, que é o sistema próprio do TST atualmente, ele foi desenvolvido pela própria TI e o potencial de evolução dele não estava sendo tão grande. Além disso, consome, e concorre com outros projetos que o TST tem e a demanda que a TI do TST possui. Então, a evolução do sistema PAI estava um pouco comprometida, então não tinha tanto potencial assim. Então, utilizando o sistema SEI, a gente aproveita todo o potencial de evolução que o sistema possui e ainda uma evolução compartilhada com outros órgãos da administração pública, seja na esfera federal, estadual, municipal e distrital. Como ferramenta oficial para a produção, classificação, inclusão e tramitação de documentos e procedimentos administrativos do TST, o SEI traz novas funcionalidades e possibilita a atuação simultânea de diversas unidades. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o SEI surgiu com o objetivo de promover a eficiência administrativa. Ele integra o Processo Eletrônico Nacional, o PEN, uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. Uma subpágina na intranet do TST e um site no Google Workspace foram criados para facilitar o acesso ao SEI e orientar sobre o uso da ferramenta. Vídeos tutoriais ensinam o usuário a gerenciar processos administrativos e documentos, além de esclarecerem as dúvidas mais comuns. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu o seminário Passado, Presente e Futuro do Poder Judiciário. O evento foi em comemoração aos 15 anos da escola. Na abertura do seminário, a diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, destacou o papel de ministros, magistrados e servidores da Justiça do Trabalho na consolidação da ENAMAT como referência entre as escolas judiciais. A ministra disse que a instituição se firmou como um espaço democrático, em que se respeita a diversidade de ideias e se busca preparar juízes para uma realidade cada vez mais desafiadora. Temos a consciência de que se aprende a ser juiz na escola e que a nossa missão é proporcionar uma formação tecnicamente adequada, eticamente humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado democrático de direito e comprometida com a solução justa dos conflitos. Definitivamente, não se concebe um direito que não tenha como fim a justiça. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, observou que a ENAMAT colabora com a formação e o aperfeiçoamento de magistrados do trabalho, abrindo horizontes, elevando o raciocínio e garantindo o conhecimento necessário para que os alunos estejam aptos a lidar com as complexidades apresentadas nos processos a serem julgados. A realidade vigente não admite mais magistrados estanques em modelos jurídicos superados
ou mesmo enraizados em sistemas ou ideologias ultrapassados. O mundo do trabalho, como a própria vida, sempre irá apresentar desafios e questões que precisam de respostas jurídicas fundamentadas e lógicas. E assim, a missão da ENAMAT, desde a sua criação, tem sido a de propiciar terreno fértil para que os alunos magistrados que passam por ela alcem os voos mais altos e promissores no campo do saber jurídico e da prestação jurisdicional. O juiz federal Juliano Taveira Bernardes falou sobre o papel do Poder Judiciário como intérprete da Constituição. Ele apresentou as diferentes teorias de interpretação, a da descoberta da norma, a da atribuição de sentido ao texto e a teoria mista ou intermediária, que une esses dois conceitos. O magistrado defendeu que os juízes têm o papel de refletir sobre as regras estabelecidas pelo legislador. Ao revisar os comandos normativos previstos, editados por fontes de direito, Constituição e principalmente as leis, o judiciário tem a oferecer o quê? Uma reflexibilidade. Então, ele pode refletir melhor sobre as regras ali postas, sobre o direito que foi ali produzido e refletir, dar uma nova correção de rumos, ou seja, calibrar a vontade posta ali na disposição normativa, ele pode calibrar aquilo ali ao fazer a interpretação. O advogado e professor de Direito Processual na Argentina, Federico Sedlacek, apresentou o tema Prova Digital e Ciência Processual em uma perspectiva comparada. Para o advogado, a troca constante de experiências entre os países é muito valiosa. A palestra Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica foi apresentada pelo ministro Alexandre Ramos. De acordo com o ministro, entre as premissas fundamentais desse conceito estão a eficiência da prestação jurisdicional, a razoável duração do processo e a economia processual, a fim de garantir a boa aplicação dos recursos públicos no sistema de justiça. O juiz federal dos Estados Unidos, Peter Joe Mesti, fez uma análise comparativa e prospectiva sobre o sistema de precedentes no direito norte-americano. Ele explicou que, ao contrário do Brasil, onde a legislação é nacional, nos Estados Unidos cada estado tem a própria Constituição. Também não há o conceito de diretrizes de lei que estabelecem o que é um precedente, nem súmulas vinculantes. A conferência de encerramento contou com a palestra do professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Pedro Romano Martínez, que falou sobre o presente e o futuro do direito do trabalho. De acordo com o professor, o ponto principal do direito do trabalho é a questão social. E o desafio para os próximos anos está na insegurança jurídica causada pelas sucessivas alterações das leis trabalhistas ao redor do mundo e, mais recentemente, pela pandemia da Covid-19. Cada vez mais o princípio aponta para regimes laborais diferenciados. Cada tipo, cada atividade tenderá a ter uma realidade laboral com certas especificidades e, portanto, o direito de trabalho funcionará mais como um chapéu de princípios fundamentais, mas não como uma regulação geral de todos os aspectos, porque depois terá que haver uma multiplicidade de situações. Temos que ter em conta que as novas tecnologias vão mudar muito o direito de trabalho. O evento ocorreu de forma online durante 2 dias e foi transmitido pelo canal da ENAMAT no YouTube. E veja agora outras notícias que marcaram a semana. O Supremo Tribunal Federal definiu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação que tenha por objeto diferenças salariais com reflexos nas contribuições previdenciárias. A decisão se deu em recurso com repercussão geral e confirmou o entendimento do TST. Conforme a jurisprudência do tribunal, em demandas em que não se discuta a concessão de aposentadoria complementar, mas os reflexos de parcelas salariais pleiteadas em reclamação trabalhista, deve ser mantida a competência da Justiça especializada. O caso teve origem em reclamação trabalhista ajuizada por um empregado do Banco do Brasil
que pretendia o pagamento de horas extras e os reflexos nos recolhimentos das contribuições de previdência privada. O TST divulgou a lista dos finalistas do segundo Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. A edição de 2021 faz parte das comemorações dos 80 anos da Justiça do Trabalho e contemplou reportagens com o tema Justiça do Trabalho, a importância e os avanços da justiça social. Foram inscritos 96 trabalhos em 5 categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e mídias digitais. 3 finalistas foram selecionados pela comissão julgadora, formada por magistrados da Justiça do Trabalho e profissionais de comunicação social. Os trabalhos foram analisados com base em critérios como adequação ao tema, linguagem, estética, originalidade e utilidade social. Os primeiros colocados de cada categoria serão anunciados dia 5 de outubro em cerimônia no Tribunal Superior do Trabalho. Confira a lista dos finalistas em tst.jus.br. O TST participou da 15ª edição da Primavera dos Museus. A temporada cultural é realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e na edição deste ano, as atividades virtuais abordaram a temática Museus, Perdas e Recomeços, para fomentar a reflexão sobre o momento atual da sociedade e dos museus e pautar a retomada das instituições após a pandemia de Covid-19. Na proposta de inscrição do TST no evento, o ministro Maurício Godinho Delgado, presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST, abordou algumas das ações do tribunal voltadas à preservação e à disseminação da memória institucional. Em destaque, a criação do Memorial Virtual da Justiça do Trabalho, que celebra os 80 anos do Judiciário Trabalhista. A participação do tribunal na 15ª edição da Primavera dos Museus pode ser conferida no site eventos.museus.gov.br. E a edição de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.